Hoje, capítulo 16, Gênesis, capítulo 16. De pouquinho em pouquinho a gente vai indo. Vamos à leitura desse capítulo, é um capítulo até curto. Tudo é 16 aqui, né? Capítulo 16, em 16 versículos. Vamos à leitura. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. A minha serva pus eu em teus braços. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a serva é tua e está em suas mãos. Faze-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Eu venho fugido da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a casa da sua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: Eu vou multiplicar sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que me vê, porque disse: Não olhei também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi, que está entre Cádiz e Beredes. E Agar deu um filho a Abrão, e chamou o nome do seu filho que tivera de Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Bem, como todos os capítulos da Bíblia, esse é mais um dos capítulos maravilhosos que a Bíblia tem, não é? E qual é o assunto do capítulo 16? Se o capítulo 15, o assunto tinha a ver com a fé de Abraão, de uma forma quase que irônica, né, para a própria fé, mas dentro da realidade de Deus e da nossa vida espiritual, o capítulo 16 é o oposto. No capítulo 15, como nós vamos ver, ainda um pouquinho hoje, Abraão ele foi justificado porque ele creu. E no capítulo 16 é a impaciência da Sara e Abraão. Aqui tem a palavra impaciência, mas na verdade podia dizer a incredulidade, porque a impaciência
meus irmãos, a incredulidade foi gerando a impaciência e coisas assim, até chegar no ponto que o capítulo 16 mostra as consequências dessa impaciência. Agora nós temos duas telinhas rápidas aqui, né? O pessoal que está em casa vai ter dificuldade hoje. Estamos sem o computador, então eles vão ter que ver tudo às escuras, tá bom? Infelizmente. Mas para o pessoal que está aqui hoje é mais privilegiado. Olha lá. Uma coisa é crer numa promessa a princípio, quando Deus promete alguma coisa, tá? Aí você crê. Isso é uma coisa. Então uma coisa é crer numa promessa a princípio, e outra, muito diferente, é esperar pacientemente o seu cumprimento. Uma coisa é Deus prometer, lá no capítulo 15, como nós vimos, você pode até achar o versículo aqui comigo, tá? Diz aqui, no capítulo 15 e versículo 6, e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. O que Deus falou que ele creu? Versículo 4, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Levou ele para fora no versículo 15 e diz, olha para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E ele disse, assim será a tua semente. É disso que nós estamos falando. Olha, uma coisa é crer numa promessa a princípio, e a Bíblia diz que ele creu e aquilo foi imputado como justiça. A outra, muito diferente, é esperar pacientemente a promessa. Então, qual que é o maior exercício para a alma cristã? É esse. O maior exercício para a alma cristã é esperar pacientemente as promessas de Deus. Deus, ele prometeu, e lá no livro de 2 Coríntios, ainda no capítulo 1, diz o quê? Que nele temos o sim, em todas as promessas que Deus fez. Nós não temos em nós o sim, ainda bem. Ainda bem que não era em Abraão o sim, porque se fosse em Abraão, ele teria falhado no capítulo seguinte, como ele falhou. O sim da promessa vem de Deus. Então, lá, Paulo explica bem certinho, em todas as promessas temos nele o sim, em Cristo, na pessoa do nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que prometeu e é Ele que é poderoso para cumprir, como nesse caso. Então, o maior exercício para a alma cristã é o quê? É esperar pacientemente nas promessas de Deus, tá? Como eu disse para vocês, o capítulo anterior revelou o quê? Revelou um homem de fé, tá? Aquele impasse que estava no coração do Abraão, ele falando assim, o Senhor não me deu filho, é o Damasceno Eliezer que vai herdar e tal. Então Deus disse, calma, né? Fez a promessa do versículo 4, do versículo 5, e no versículo 6, como a gente pode ver, o Abraão, ele creu naquela promessa. Agora, isso é o capítulo anterior, mas aí tem o dia seguinte, né? A vida cristã não é só um dia. É por isso que a Bíblia fala, é melhor ver o fim do que o começo. Então vamos ver como vai terminar. Aí vem um dia atrás do outro, e atrás daquele outro vai vir outro, e outro, e outro, e outro, até chegar o final da nossa carreira cristã. E vamos continuar, não é? Se no capítulo anterior revelou um homem de fé, aqui nesse capítulo 16, você vê, né, no título aqui do capítulo 16, pelo menos no meu, Agar é dada por mulher a Abrão. Mas eu colocaria o título do capítulo 16, a impaciência de Sarai e Abraão. Ainda Sarai, porque o nome dela não foi mudado, tá? Mais para frente Deus vai mudar para Sara. Então, no capítulo 15, Abraão tinha dúvidas. No capítulo 16, é a Sara, ou a Sarai, que tem dúvidas. Passou o tempo, você vai ver no versículo 4 do capítulo 16, que já faziam 10 anos que eles estavam em Canaã. O que isso significa? Que já fazia 10 anos que Deus tinha prometido. Deus prometeu o filho, mandou ele ir lá para fora, ele olhou, né, viu aquele monte de estrela, creu em Deus e olha, e nada desse filho aparecer.
Então Deus parece que mentiu, não é? Então na cabeça da Sara, na cabeça do Abraão, 10 anos é muito tempo para esperar. Então a Sara tem dúvidas, porque o tempo passou e ela não teve o filho que Deus prometeu, e já que Deus, Ele não toma as devidas providências em 10 anos, então a Sara, ela tem um plano B. Ela tem um plano B, né? É o modus operandi da impaciência. Como é que a impaciência opera? Olha para si e diz, não posso. E aí olha para Deus e disse, Deus, me faltou. Então eu olho para mim e digo, eu não consigo, né? E Deus que podia me ajudar, não me ajuda. Então ele olha para o lado, como aconteceu, é só você ler o versículo 1. Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos, mas tinha uma serva egípcia. Olha para o lado, olha para a sua volta e pega a primeira coisa que aparece, para quê? Para poder resolver um problema que é de Deus, não era dela, o problema era de Deus, porque uma vez que Deus faz uma promessa, o problema não é seu. Uma vez que Deus faz uma promessa, o problema é dele, ele que vai resolver, porque foi ele que prometeu. Então a voz da paciência se pronuncia no versículo 2. Disse Sarai a Abraão, Deus me impediu de ter filhos, entra pois a minha serva, porventura terei filhos dela? Então essa é a voz da impaciência, ou seja, temos um plano. Qual é o plano? Deus não resolve, nós vamos resolver. Que mais, né? Vamos resolver do nosso jeito. Eu vou ter filhos através de Agar. Pronto, acabou. Está resolvido o nosso problema. Bom, esse é o administro humano para resolver os problemas. Tudo serve, menos Deus. Não é isso que está escrito? Tudo serve, menos Deus, para o coração incrédulo, coração impaciente. Né? No caso de Sara, a escrava, o presente que receberam lá no Egito era melhor do que o plano de Deus. O plano de Deus é esse do capítulo 15, versículo 4, das tuas entranhas, falando o quê? Justamente de Abraão e de Sara. Mas é assim, meus irmãos, nós deixamos Deus de lado e começamos a usar as nossas muletas. Às vezes a pessoa se acha muita coisa, então deixa de acreditar em Deus para acreditar no que Ele tem, no que Ele pode, e assim vai. Né? Por exemplo, se eu não creio em Deus como deveria, aí eu quero ser alguma coisa nesta vida, pode ser que eu falo assim, não, eu vou trabalhar muito, eu vou estudar muito, eu vou fazer muita coisa, eu vou vencer. Olha, isso é uma muleta, como é a muleta aqui no caso da Agar. Né? Então pode ser conhecimento, pode ser força, pode ser bens, pode ser economia, pode ser o braço amigo. Já sei, eu vou fazer uma aliança, vou entrar na política, eu vou fazer isso. Olha, esquece tudo isso. Tudo isso é muleta, porque Deus, Ele tem uma promessa para nós, Ele vai cumprir. Então o diabo sempre tem uma Agar, mas nem sempre chama Agar. Aqui nesse caso, é bom a gente lembrar, o diabo sempre tem uma Agar para dar uma mãozinha para o coração incrédulo, para o coração impaciente. Bem, Sara não tem filhos, não tem problema, né? Então, Agar é a solução. Deus não é mais a solução, Agar é a solução. Nós temos uma frase aqui que é assim, olha, quando a gente perde a noção da presença de Deus, quando a gente perde a noção da fidelidade de Deus, quando a gente perde a noção da suficiência de Deus, então a gente vai para a muleta, a gente vai para a ninharia. Essa é a maior realidade na vida cristã, morro abaixo, né? Olha aí, perdemos a noção da presença, da fidelidade e da suficiência de Deus. E aí nós recorremos às ninharias, nós nos abaixamos ao nível infeliz do mundo, nós vamos recorrer ao natural, aquilo que é do homem. E aí, irmãos, no versículo 4, no final do versículo 3, diz que isso aconteceu ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã.
Veja o fator tempo aí, o fator tempo é impiedoso. Aquela fé que a gente tem quando a gente crê em Cristo pela primeira vez, ela deve aumentar. Ela deve aumentar. Aos troncos, barranco, aumentando, né? Mas às vezes aumenta, depois ela cai. Aí aumenta de novo, aí ela cai de novo. Aí ela aumenta, ela cai, né? A gente vai assim, como se fosse uma montanha russa, né? Vai numa gangorra. Então, irmãos, o tempo às vezes é responsável por isso, por essa gangorra, né? A máxima torna-se verdade, aquela máxima que nós já falamos. Uma coisa é crer a princípio, outra bem diferente é continuar crendo através dos dias, quando o tempo passa. Então, no momento que eu crio em Cristo, eu estou feliz, eu me sinto abençoado, eu me sinto um cidadão dos céus, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Com 10 anos de convertido, eu nem quero ir na igreja mais, né? Não estou falando, nós temos pessoas aqui com muito mais de 10 anos, tá? Muito mais. Então, nós estamos falando de pessoas que já aconteceu isso com eles. Que depois de 10 anos eles acham que eles não precisam mais vir na igreja. Não vem mesmo, fica anos sem vir na igreja. Essa é uma realidade. Para você ver como essa máxima é importante. Olha, uma coisa é crer a princípio, outra é continuar crendo com o mesmo fervor, com a mesma fé, através dos anos. E o fator tempo varia de pessoa para pessoa. Deus fez uma promessa para Abraão e fazia 10 anos que Deus não cumpria a promessa. Só que Deus fez uma promessa e não falou quando ia cumprir. Se ele falasse que ia cumprir em 9 anos, aí chegasse no 10 anos, Deus era mentiroso. Concorda comigo? Mas Deus, ele não falou de tempo. Deus, ele falou, olha, vai vir, né? Uma hora vai chegar, sua bênção vai chegar. O que eu estou preparando para você é melhor do que você imagina. E era, né? Então, no caso de Abraão, ele ficou impaciente depois de 10 anos de espera. E se você acha que é pouco, imagine o de Saul, que foi 7 dias, pronto, já acabou completamente a fé do Saul. Ele só tinha que esperar 7 dias, Samuel ia vir e fazer o sacrifício. Não tinha acabado 7 dias, para ele não funcionava mais nada, né? E ele já foi lá, sacrificou e perdeu o reino. Então, irmãos, varia muito o fator tempo. E aí, desanimado, porque o tempo passa, ele não vê alguma coisa que ele desejava acontecer, né? Ele começa a fazer como a Sara, como o Abraão, lança a mão dos administros humanos, né? Deus demora, deixa que eu faço, né? E aí, qualquer expediente para ele tá bom. No caso de Sara, lança a mão da serva, a egípcia, a Agar. Jacó, ele ora e para Deus assim resolver o problema dele, ele não acredita muito que Deus vai livrar ele. Sabe aquela promessa que Deus fez? 20 anos antes dele voltar para casa, eu vou te trazer em segurança. Ele não acreditou. Então, talvez ele pensava, Deus, será que Deus vai me guardar mesmo? Meu irmão está vindo, ele vai me matar. Ah, já sei, eu vou mandar um monte de presente para ele. Então, a Sara tem a Agar. O Jacó tem presentes na mão para oferecer, para substituir o poder de Deus, né? E o Saul tem um boi, né? Qualquer coisa serve, menos crer na promessa de Deus. E aí, irmãos, para quem acha que coisa ruim é bobagem, olha só a situação aqui. No versículo 2 foi feita uma proposta. A proposta de Sarai para Abrão. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Olha o final do versículo. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Então, a voz da impaciência costuma ter apoio. Se falou em impaciência, alguém vem e apoia. No caso, a esposa está sem paciência, a esposa vive um baixa espiritual, e aí então o marido vai e faz o quê? Concorda. Um dos dois tinha que estar forte. No caso aqui, Abraão, ele fraquejou. Então, irmãos, é dito que Abraão, ele ouviu a voz de Sarai. Ele deixou Deus de lado e foi ouvir a esposa. Ele aprendeu com isso, a gente vê depois,
Porque quando Deus fala para ele, olha, pega o seu filho, o único que você tem, aquele filho que você ama, e você leva lá no Monte Moriá e sacrifica para mim. Naquele momento, irmãos, ele podia dividir aquela responsabilidade. Falar assim, olha, Sara, o que está acontecendo aqui é que Deus pediu para mim sacrificar o Isaac. O que ia acontecer? É claro que ela ia segurar o menino lá dentro de casa e não ia deixar. Então o Abraão, ele fica calado, completamente calado. E tem coisa que só a fé pode resolver, a fé individual pode resolver. E nesse caso, ele aprendeu. Se aqui ele fraquejou, lá na frente ele aprendeu e pela segunda vez é dito que ele foi justificado pela sua fé, como no capítulo 15, né? Então, mas aqui ele anuiu, ele aceitou isso aí, né? Deixou Deus de lado e foi ouvir a voz de uma esposa impaciente, né? Então, quando é uma coisa errada, quando é uma coisa que é contra a vontade de Deus, aí nós não podemos anuir, nós não podemos concordar. Olha essa voz aqui, né? O eia, o vamos. Aquele eia, vamos construir uma torre. Aí todo mundo vai atrás. É completamente contra o que Deus tinha falado. Mas ela gritou, vamos, e todo mundo foi, né? É o grito da impaciência. Isso ainda atrai homens e mulheres, tá bom? Veja como um grito faz diferença numa nação. Às vezes, como no Brasil, é independência ou morte. Independência ou morte, pronto, nos libertamos de Portugal. Bom, a história diz que foi assim, mas foi um grito, né? No caso de Jeroboão, impaciência. A impaciência de Jeroboão, quando ele grita, né? As suas casas, Israel, num simples dia, de 12 tribos, 10 tribos, deixam a casa de Davi. E eles vão para servir um rei idólatra, o reino do norte se torna um reino idólatra por um grito, né? Aquele grito custou muitas almas para o inferno, muitas almas para o inferno. Então, não é fácil segurar os gritos da impaciência. Sabe essas greves que tinha no passado, essas revoluções que ainda tem, alguém dá um grito, Não me lembro com quem que eu estava comentando, foi esses dias mesmo, né? Lá na McLaurin era o melhor lugar que pagava em galho, não tinha um lugar que pagava melhor que lá, 2 salários mínimos, e ainda o vale funcionava certinho, chegava no dia, o cheque estava lá, podia ir no banco, descontava, né? Onde vai ganhar o que a gente ganhava? Chegou um pessoal aqui de Marília lá, só no grito, greve. Eu olhava assim, sabe, eu ficava olhando, já estava com o meu pedido de saída já, né, foram meus últimos dias lá, eu ficava vendo, pensava, ele não precisa deles, mas eles precisam desse emprego, né? E foi assim, irmãos, que aquela fábrica foi embora de lá, foi desse jeito, é um grito, sabe, é um grito. Então, por quê? Porque ele pegou a fábrica dele e levou para outro lugar, né? E aí eles foram trabalhar onde? Novamente, volta a trabalhar na roça, volta a bater pedra, volta, sabe? Não é fácil, eu sei, mas é um grito. Aquela pessoa que está gritando, ele é pago para gritar, porque lá na fábrica dele, ele recebe para não fazer nada, né? É ele que incentiva a greve, como incentiva a revolução, ele não vai morrer. Não pensa que aquela pessoa que está gritando uma revolução, ela vai na frente, sabe? Vai na frente aquele povo, é isso mesmo, é o primeiro a levar um tiro, né? É o primeiro a tombar, é assim que funciona. Então, o grito da impaciência, seja ele no coletivo, seja individual, é desastre na certa, pode ter certeza disso. Então, vamos pensar agora, meus irmãos, tudo podia ser diferente se agissem pela fé. Em vez dela dizer assim, Deus me faltou, né? E aí então eu não posso ter filho. Ela podia dizer assim, olha, a natureza me faltou, mas Deus é o meu recurso. Olha a diferença. Enquanto ela falou completamente o contrário, Deus me faltou, ela devia dizer, a natureza me faltou,
aí sim ia colocar ela no lugar dela e Deus no lugar dele. Mas Deus é o meu recurso. Olha quantas vezes o salmista ele menciona isso. Ele fala que Deus é o seu escudo, é o seu broquel, é a sua rocha, né? E aquele que está afirmado no Senhor não se abala. Por quê? Porque é o contrário do que Sara falou. Então a voz da fé, né? Tudo podia ser diferente com essa frase. Olha, está me faltando a natureza, mas Deus, Ele é o meu recurso. A impaciência ou a incredulidade só vê problema, só vê dificuldade. É por isso que a gente tem que tentar ser o menos negativo possível. A gente tem que tentar ser, sabe assim, o mais positivo que você pode imaginar, em toda e qualquer situação. Em vez de você dizer, vai dar errado, vai dar certo, né? Fale isso, tá? Coloque isso na sua cabeça. Olha, a incredulidade só vê dificuldade. Viu a esterilidade, o corpo envelhecido, o tempo, tudo isso está mencionado aqui no capítulo 16. É igual Saul. Sabe por que o Saul não aguentou 7 dias? Porque todos os soldados estavam indo embora. Todos eles estavam indo embora, né? E ele viu os soldados dele indo embora e mais soldados do inimigo chegando. Então ele foi atingido pela vista. O que ele fez? Cadê o Samuel que não vem logo? Não, ele vai vir, ele falou que daqui 7 dias vem. Não, que 7 dias que nada, me dá aqui, me dá um boi aí que eu já vou sacrificar para Deus. E assim ele perdeu o reino dele. Foi assim que aconteceu com ele. Então ele não podia, meus irmãos, esperar em Deus. É impaciência. Saul só via soldados fugindo, o inimigo se aproximando. Então, para que esperar por Deus? Eu mesmo faço. Então quem olha para Deus nunca vai ser vencido pelas dificuldades. E tem um monte. No caso de Sarai, realmente o seu corpo estava envelhecido, porque aqui nessa altura ela tem, meus irmãos, 80, deixa eu ver quantos anos ela tem. Está beirando os 80 anos, né? Ela se o Abraão tem 86, então tem 85, né? Porque ele teve com 86. Então, ela deveria ter o quê? Há 10 anos mais nova, 75 anos, correto? Então, o corpo falava não, né? Mas depois, com 90 anos, aí é que o corpo falava não mesmo. Falava não, né? E foi aí que Deus agiu, para mostrar para ela. Porque o problema não era ela, o problema, meus irmãos, tinha que ser resolvido por Deus, porque Deus que prometeu. Então, quem olha para Deus não é vencido pelas dificuldades. Para Deus tanto faz o corpo de Sarai quanto o corpo de Agar. É Ele que faz, né? Então para ele não tinha diferença nenhuma. Saul olha para o tamanho do gigante, Davi olha para Deus, né? O Saul olha e diz, olha, com esse você não pode lutar. O Davi olha e diz, eu posso lutar porque eu estou com o Senhor, o Deus dos exércitos. Então não é que ele confia nele, né? Quem que é esse homem aí para difamar as hostes celestiais, né? O Deus Todo-Poderoso de Israel? Então ele não aceitava aquilo. O que indignou Davi foi que o exército de Israel foi indignado. E o exército de Israel tinha um anjo que era Deus. Então ele não aceitou aquilo ali. Ele não pode falar uma coisa dessa da gente, né? Como ele não aceitava que todo mundo ficasse se acovardando. Então, meus irmãos, problema existe. Mas o jeito que a gente olha para ele diz muito sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa fé, né? Então, Agar, ela é também figura de nossos pecados passados. Estava me lembrando de uma outra coisa aqui, né? Eu me lembro que quando a gente foi comprar aquele prédio lá de Pompeia, o dono tipo zombou, né? Porque eu fui com uma proposta muito ridícula para ele. E ele tinha zombado daquilo ali. Mas eu disse uma coisa para ele, eu falei assim, olha, se esse prédio for para ser nosso, ele vai ser, né? Mas que a minha proposta era muito ridícula mesmo. E Deus fez. Deus foi lá, colocou a mão, né? E colocou 3 vezes mais o dinheiro na nossa mão que a gente tinha. De ridícula que era a nossa proposta. Mas
está lá. Então, irmãos, a gente às vezes perde por não ter fé, perde por não acreditar em Deus. O que Deus está fazendo? Não é para Deus? Então se é para Deus, vamos deixar Ele agir, né? Há poder em Deus e não em nós. Deus vai fazer. Então, se é Deus que vai fazer, por que a gente está aqui, né? Uma outra coisa, no Jardim Santa Antonieta, foi talvez o mais esquisito de todos, né? Porque quando a gente estava lá na casa do Nego, chamava Nego o senhor lá, né? E já fazia 2 anos e pouco, né, Mariazinha, que a gente estava na casa dele, junto com a Laica. A Laica era uma cachorra que não parava de latir. Mas eu me lembro que naquela noite, quase que derradeira, a gente orou, pedi, meus irmãos, nós vamos orar. Vamos orar porque na vinda eu vi aí um estabelecimento e vamos pedir para Deus aquele estabelecimento, né? E para quem não tinha nem R$1.000, né, pagar quase R$70.000, mas assim, e naquele momento que eu vi aquilo lá, eu só podia pensar numa coisa: olha, não vai ser de ninguém mais, isso aqui é nosso, não tem jeito, né? Fui lá e, como eu sempre fazia quando achava que tinha que fazer, eu arrancava a placa e acabou. Para mim, eu arranquei a placa, já pertence para Deus. Uma coisa incrível. Você vai lá, tira a placa e fala: olha, Deus, agora o Senhor tem que resolver esse negócio aqui, porque é com o Senhor. Então, a gente tem problema, mas do jeito que você olha para Ele, confia nele, em Deus, sabe? Fala assim: Senhor, é com o Senhor, não é comigo, eu não estou fazendo para mim. É como o Abraão. Ele poderia olhar para a esposa dele e dizer assim: Sara, você está com um problema espiritual, eu sei, não é fácil, mas não fui eu que prometi, foi Deus. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele não vai te deixar na mão. Então nós não estamos fazendo para Ele, para nós. Nós não estamos gerando para nós esses filhos. Nós vamos gerar para Deus. Então, se é de Deus, é Ele que tem que resolver. Muito bem. Agora sim, né? Agar, ela é figura de pecados passados. Por quê? O que você sabe de Agar? Como é que Agar apareceu, né? Ela foi um dos presentes que o Abraão recebeu lá no Egito. Lembra que o faraó deu um monte de presente para ele no capítulo 12? Você pode voltar comigo lá, né? Veja lá no capítulo 12, versículo 16, diz que fez bem a Abraão por amor de Sara, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, tá vendo só, né? Ela não foi a única não, foi mais, mas essa em especial. Então ele recebeu, né, a Agar como prêmio ali por ter entregado a Sara lá. Então, meus irmãos, foi um dos presentes que Abraão recebeu de Faraó, e era uma lembrança viva da queda do Abraão, do pior momento do Abraão. Aquilo era uma lembrança viva. E aí, o que eles deveriam ter feito? Tanto a Sara quanto o Abraão. O que eles deveriam ter feito? Não receber os presentes. Mas não era só a Agar, era qualquer um dos presentes. Eles deveriam olhar e dizer: nós já trabalhamos sobre isso, já falamos sobre isso no capítulo 13. Olha, aquele dinheiro, aqueles bens, aquelas posses, não teve bênção, sabe? Teve briga entre ele e o Ló, agora vem a Agar com esse problema. Então, nada que saiu de lá deu certo. Então, eles deveriam ter devolvido tudo. Não deveria ter pego, mas já que pegou, devolve. Deveria fazer com o presente do faraó o mesmo que fez com o presente do rei de Sodoma, né? Esqueci o nome dele. O rei de Sodoma falou: pode ficar com os bens, devolve as almas. Ele disse: não, né? Os bens pode ficar para você, não quero nada. Você vê que ele cresceu espiritualmente também, tá? Então, aquele presente quase custou agora o casamento dos dois. Então, ela está entrando, ela vai ficar por 14 anos ali, porque o filho vai nascer, só vai embora.
e não é nem 14 anos, é mais de 14 anos, tá? Porque aí o Isaac já cresceu um pouco. Então, cerca de 18, 20 anos, ela vai ficar lá e ela só vai sair quando Deus tirar. Tem mais essa, né? Então, meus irmãos, quase custou, a gente vai ver isso no capítulo 20, nós vamos estudar com pormenores. Agora, as consequências desastrosas da impaciência, né? O que aconteceu? Vamos para a história bíblica, capítulo 16 e versículo 4. Ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, o pecado passou a controlar a vida do casal. A Bíblia é bem clara aí, né? Que ela foi desprezada aos seus olhos. Ela que foi atrás disso, ela que colocou aquilo na vida do casal, agora ela está caindo fora, por quê? Porque a serva começou a desprezar a sua senhora. Então aqui, irmãos, é o princípio de como o pecado age. Ele entra, e depois que ele entra, se ele não sair, ele toma posse, ele expulsa tudo que é bom, ele vai tomar todos os espaços, como aconteceu aqui. Então, como Sarai se sentia? Continuando aqui no versículo 5, disse Sarai a Abrão: estou agravada. E se a palavra agravo aqui no original, se sentindo assim, a última das pessoas, sabe? Uma pessoa completamente desprezada, parece que ela não servia para mais nada, né? Então ela diz assim: o meu agravo seja sobre ti. Ou seja, sentia-se mal, humilhada, colocada de lado, e mais ainda, né? E sem força para tirar o mal que ela colocou. Então o pecado também faz isso, né? Deixa a pessoa tão fraca que ela não consegue vencer, que ela não consegue por ela sozinha tirar, como aconteceu com a Sarai, aqui a Sara. Então ela chega, ela recorre ao marido no versículo 5, né? Ela diz: o meu agravo seja sobre ti. Não é que ela está falando aqui, meus irmãos, olha, isso é problema seu. Não, né? É que ela queria que ele também sentisse aquela dor. A minha serva coloquei nos seus braços. Vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada. Está vendo que a palavra usada aqui é menosprezo. É mais que desprezo, né? Aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti, porque ele viu e começou a não se importar. Deixou a coisa rolar. E no versículo 6, o Abrão ele toma uma posição. E disse Abrão a Sarai: a tua serva, olha, um joga para o lado do outro, né? Então a Sara fala uma coisa, o Abrão fala outra. Isso é comum, né? Quando tem impaciência, incredulidade, resultado do pecado, um joga para o outro. E aí ele fala: olha, é o seguinte, a tua serva está na tua mão, é tua. Então você pega, faz o que você quiser. Ou seja, ele acabou de tirar o time dele do campo. Entende? Ele tirou o time dele do campo. Aí a Sara ficou sozinha com aquele problema. E aí então a Sara tem o jeito dela de resolver problema, né? Final do versículo 6, a Bíblia diz que ela afligiu, né, a Agar e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Veja, como eles trataram o pecado. Esse é um ponto importante nessa história. Por quê? Porque o tratamento errado contra o pecado também é discutido aqui no capítulo 16, né? A Sarai a maltratou, está lá. Quer dizer, a palavra é humilhação, né? O original traz mais esse sentido de humilhação, né? E aí é comum tratar todos os resultados do pecado com rigor, né? É a ira da hipocrisia. Mão de ferro, mão de ferro, mão de ferro. Temos alguns exemplos aqui, né? A pessoa tem um filho fora do casamento, é bastardo, né? É assim, é bastardo, não é filho, é bastardo, né? O meu filho é drogado. Tá, melhor solução é pôr ele para fora de casa, expulsar, deixar ele viver debaixo da ponte, né? A moça ficou grávida solteira, nasce a criança, é essa criança que acabou com a minha vida, não é assim? Então aí, meus irmãos, as consequências do pecado, a gente quer se livrar, né? A gente quer, não, vou agora, né, vou dar fim nisso aí, né?
Seja o filho, seja, né, uma situação, uma circunstância, é que a gente fala que é a ira da hipocrisia, né? Como está acontecendo aqui com Abraão e com Sara. A gente vai ver como isso terminou, tá? Então, qual é o procedimento correto? Olha lá, confessar, enfrentar a correção e espera em Deus, né? Aconteceu isso com Davi. Um dia Davi estava lá, Deus olhou e disse: escolhe 3 maldições. Uma das 3 vai acontecer. Aí então ele escolheu uma peste lá que veio sobre a nação e era a menor das maldições. E aí então veio o anjo da morte com aquela peste matando todo mundo, né? Em Jerusalém, o que o Davi fez? O Davi, ele pega um novilho, ele vai lá e, meus irmãos, ele começa a sacrificar com o anjo lá matando todo mundo. Ele para o anjo da morte. Mas ele usa uma frase aqui, ele diz: olha, eu é que pequei e procedi perversamente. Meu Deus, né? Essas ovelhas o que fizeram? Seja sua mão contra mim. Então ele falou assim: Senhor, é contra mim, então pode pesar a mão sobre mim, né? Foi onde ele encontrou misericórdia. Então o anjo, que Deus podia falar assim: então para de matar a gente, já acaba de matar o sujeito aí, pronto, acabou, né? Mas ele encontrou misericórdia, porque ele parou a morte. Quando ele se humilha na mão de Deus, então é assim, olha, confessar, enfrentar e esperar na misericórdia de Deus. É o que aconteceu na vida do Abraão e da Sarai, do Abrão e da Sarai, como a gente vai ver agora, né? Continuando aí no versículo, a Agar foge, não aguentou a pressão, tá? Ela fugiu. Versículo 6, lá no final: e afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Foi embora. Foi embora como? Foi embora, ela estava grávida e foi embora. Mas assim, foi embora, pegou o rumo dela e saiu para o deserto. Lá só tem deserto. Para todo lugar que você olhar lá, e é bom a gente pensar nisso, não pensa que o Abraão ele morava num lugar onde tinha árvores. Não tem árvores lá, não tem lugar nenhum. Lá só tem pedra, areia, é horrível. Então, ela estava sendo tão afligida que ela pegou as coisas dela e sumiu, foi embora, né? Foi embora e sentou lá na beira daquele poço e ficou lá. E lá ficaria para morrer de fome, com certeza, ela e a criança que ela esperava. Olha, ela foge, mas ela vai ter que voltar, né? A mão pesada de Sarai levou Agar para o deserto. Parece que todo mundo que vai para o deserto, volta melhor. Aconteceu isso com, né, o caso de Moisés, e aqui até a Agar. Ironicamente, Deus buscou Agar de volta, né? Até para quem tinha em casa estava em amarelo, né? Deus buscou Agar de volta e colocou novamente na casa de Abraão. A data aqui que está errada, tá? É mais de 14 anos. Mas Deus pegou a Agar e disse: você vai voltar para lá, né? Como assim? O que isso ensina, meus irmãos? Que nós podemos escolher o que nós vamos plantar, nunca o que vamos colher. Não vamos colher o que nós plantamos. Não há dúvida disso, né? O casal semeou incredulidade, vai conviver com as consequências. Deus pegou e disse: é assim? Então vai ficar assim. Quem podia livrar eles? Só Deus. Só Deus podia livrar eles dessa situação. E livrou. No capítulo 20, a gente vai ver que Deus, Ele livrou. Então isso mostra para nós que sempre há uma solução para as consequências do pecado. E Deus mostra isso. Qual é a solução? Humilhação. Vamos ver a conversa do anjo com a Sarai? Sarai não, com a Agar. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur. Não foi ela que achou o anjo que achou ela. Aliás, o anjo estava com ela, né? O anjo do Senhor, como é que é aquele versículo mesmo? O anjo do Senhor acampa-se e os livra, e os guarda. Isso significa que Agar, ela temia o Senhor. Então, irmãos, aqui o anjo chega com ela, achou junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur, e disse:
Agar, serva de Sarai, né? De onde vem? Para onde você vai? É claro que ele sabia. E por que Deus faz isso então? Porque Deus quer ouvir o coração das pessoas. Aqui você vai ver que ela tem resposta para uma pergunta, mas ela não tem resposta para outra pergunta. Ela tem resposta para a primeira pergunta: de onde você vem? Ah, eu venho lá da casa da minha senhora. Para onde você vai? Ela não responde, porque ela não tem para onde ir. Ela revela que ela está perdida, tá? Ela revela que ela precisa de ajuda. No versículo 8, Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, a minha senhora, né? Aí o anjo disse: volta para sua senhora, volta para lá, né? Volta para sua senhora, né? E dá uma outra palavra: humilha-te, humilha-te. A vontade dela era sumir, não era assim? Aí Deus olha e diz assim: não, você não vai sumir não, você vai voltar, você vai enfrentar esse problema, você vai passar por esse tempo de humilhação, é isso que vai acontecer na tua vida. E pronto, né? Agora, meus irmãos, ela tem duas escolhas: obedecer o anjo ou não obedecer o anjo. Agora ficou com Agar. A palavra de Deus diz que ela voltou, né? Lá no versículo 14... né? Versículo 15: e Agar deu um filho a Abrão e chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael, tá? Então aconteceu tudo isso aí. Olha, ela voltou, ela se humilhou. Talvez nos primeiros dias a Sarai pesou a mão nela como estava fazendo antes, né? Até, meus irmãos, que nasceu a criança, né? A criança nasceu, está aqui no versículo 15. Creio que tudo mudou. Não é dito nada nesse período. Não é dito que Sara tenha maltratado uma vírgula esse menino, jamais. A não ser quando lá no capítulo 20... eles têm um problema mais sério. Capítulo 21, né? Estou falando capítulo 20 aqui, deixa eu conferir aqui, né? O capítulo 21, tá? A coisa vai acontecer no capítulo 21, mas até aí, então, ela volta e ela se humilha, ou seja, você vai voltar, você vai se humilhar e você vai esperar pacientemente em Deus. E foi isso que ela fez. E aí, meus irmãos, ela recebe promessa. Olha o que vai acontecer com Agar. A reviravolta, né, daquelas pessoas que resolvem se humilhar, que não some, que se humilha, deixa Deus tomar conta da vida deles, que enfrenta, né? Então, olha a reviravolta. Diz que teria um filho. A mesma coisa que aconteceu com Isaac, aconteceu com Ismael. Por quê? Porque não foi a Agar e nem o Abraão que escolheu o nome do menino. Quem escolheu o nome desse menino foi quem? Foi Deus. Esse menino, no capítulo que vai se seguir aí para frente, ele vai ter 12 filhos, igual os 12 filhos de Jacó. E a palavra de Deus diz que os 12 se tornaram príncipes, bem antes da família de Jacó se tornar príncipe também. Então o que Deus está fazendo aqui, né? Diz que ela vai ter um filho. O filho dela foi Deus que chamou de Ismael, ou seja, Deus ouve. O do Isaac é riso, e o Ismael é Deus ouve? E como é que você vai explicar espiritualmente Deus ouve? Naquele momento, Sarai quer pôr ela para fora e põe. Abraão pula do lado e diz: vocês se viram. Não é assim que foi? Um não fala nada, o outro expulsa praticamente com as ações. Então aqui Deus está ouvindo quem? Deus ouve a Agar. Deus tem misericórdia dela. Quando ela se humilha, então você vai ouvir. Como é que a gente sabe que ela se humilha? Porque ela voltou, né? É por isso. Então, meus irmãos, Deus ouve ela. E que sua descendência seria numerosa. Os árabes. Deus prometeu cuidar desse menino, né? Lá no capítulo 21, Deus diz: pode ficar tranquila que eu vou cuidar desse menino. Aquele povo só tem areia. Aquele povo não tem nada.
eles não podem plantar, eles não podem ter uma horta como o irmão Alcides tem aqui, não pode, não tem onde plantar uma horta lá, não dá, lá só tem areia, não existe terra lá como a nossa. Aí como é que aquele povo é rico então? Aí Deus não pode mentir, não é verdade? Deus ele tem que cumprir as promessas dele. Fosse naquele tempo lá atrás, os árabes, negociantes e tal, né? Ainda vai, mas hoje não tem jeito. Então Deus, para Deus não ser o mentiroso, ele não é, ele olha e fala, para o meu povo, lá os árabes, né? Os descendentes de Ismael, que eu prometi que ia cuidar deles, eu vou colocar petróleo debaixo deles, eles vão vender, eles vão ficar muito ricos. É assim que Deus faz. Deus não mente, né? E tem uma outra coisa que Deus falou que eles ia ser, né? Olha o versículo aí, o capítulo 15 e versículo... capítulo 16 e versículo 12. Se não é a cara deles. E esse será um homem bravo. A sua mão será contra toda a mão de todos contra ele. É a cara deles. Meus irmãos, eles brigam com todo mundo briga com eles estão em guerra o tempo todo, se mata, briga, faz. Não é esse aí. É guerra no Iraque, é guerra no Irã, é guerra no Iêmen, é guerra. Eles estão sempre em guerra, estão sempre brigando, né? Mas eles sobrevivem. E Deus cuida deles, porque Deus prometeu que ia cuidar deles. Então, meus irmãos, olha bem, né? Vamos olhar para todo esse capítulo aqui, né? Como é que Agar viu Deus, aquele que me vê, né? Ela dá uma grande lição espiritual para nós. Como ela chegou nessa conclusão? Primeiro, pelo socorro que Deus deu para ela. Ela descobriu que o Deus é o Deus do Abraão, só que ela descobriu que Deus é Deus dela também. Isso foi muito bom para ela. Segundo, porque o próprio Deus disse que Ele era o Deus que via ao nomear o seu filho Israel. Eu estou te vendo. O próprio Deus disse para ela, eu estou te vendo. Eu estou vendo que você está aí, né? Então, agora, vou te pôr lá para você passar uma humilhação lá na casa que você estava. E aí, meus irmãos, um cristão, ele não pode ter uma concepção sobre Deus menor do que Agar. Não tem jeito. Então, por quê? Consciência que Deus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, que Ele está no comando de tudo. Essa é a concepção de Agar. Não é de admirar, meus irmãos, que esses árabes se tornaram nações fortes, né? E ela é a progenitora, o Abraão é o progenitor. Esse povo é um povo forte, é um povo bravo, mostrando para nós. E Deus vê eles também, né? Uma das coisas interessantes é que se eles não têm Cristo, o monoteísmo, né? Aquela crença de um só Deus, ainda permanece entre os árabes. Eles creem que só tem um Deus, né? O problema deles é que entre Cristo e Maomé, eles ficam com quem? Eles ficam com Maomé. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Mas isso é uma questão de salvação, né? É uma questão que não interfere nas promessas que Deus fez. Como Deus também tem promessas até para o Egito, quando nós lemos a Bíblia, tá? Então vamos lembrar disso. Todas essas consequências da impaciência, da incredulidade, os anos que passaram sofrendo Abraão, Sara e a própria Agar, e no final Deus acabou abençoando porque houve humilhação diante da questão. Amém?